Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de desembarque aí do novo reforço do Vasco, Thiago Mendes. Vamos trazer aqui informações sobre a chegada desse jogador, quanto que ele vai receber no Vasco. Tivemos informações sobre o real salário do jogador. Vamos falar também aqui de uma contratação que pode estar muito perto de acontecer. Também vamos falar aqui do Vasco buscando mais um atacante para o elenco após a lesão do Adson. E também, jogador que vem sendo destaque nos treinamentos. A gente já falou ontem do David, que vem enchendo os olhos aí nos treinamentos após voltar da lesão. Tem um jogador que também vem jogando bem aí, que pode ganhar muitos minutos com o Fernando Diniz. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouco para a gente chegar a 223 mil inscritos. Dá essa moralzona se inscrevendo aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, o desembarque do Thiago Mendes, novo reforço do Vasco, está previsto para hoje, às 7h05 da noite. O volante vai assinar o seu contrato de 2 anos e meio aí com o Vasco, segundo o jornalista Vene Casagrande, e segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, quanto ao salário do jogador, inicialmente foi trazido por um jornalista que cobre o dia a dia do São Paulo, que ele iria receber cerca de R$1.100.000 no Vasco. Essa informação foi desmentida pelo canal Atenção Vascaínos e o salário do jogador será a metade desse valor, mas terá alguns bônus e metas por títulos, classificação para Libertadores, número de jogos, e isso poderá fazer com que o jogador tenha uns vencimentos mais altos. No caso de conquistas do Vasco, o jogador pode receber uma quantia maior aí no seu salário, né? O que é justo, na minha opinião. Certamente ele deverá receber entre 500 a 600 mil reais aí no Vasco. Com certeza a gente espera que esse jogador jogue bola. A tendência, segundo a diretoria do Vasco, é que o jogador chegue aí com status titular. Ele pode jogar como um primeiro e segundo volante, atua mais como um primeiro volante, e certamente aí pode ser que ele seja titular, formando o meio campo ali, talvez com o Jair ou com o Tietê e o Coutinho mais à frente. Eu acredito que ele vai tomar o lugar do Hugo Moura, se bem que o Jair ia jogando como primeiro volante, o Tietê como segundo e o Coutinho mais à frente, né? O Hugo Moura acho que teve algumas suspensões, que ele ficou de fora de alguns jogos do Vasco, e o Jair acabou ganhando a posição ali do Hugo Moura, né? Mas com a chegada do Thiago Mendes, eu acredito que esse jogador vai sim lutar e ter a condição de ser titular, dependendo de como estiver a parte física do atleta, né? Se ele chegar precisando de um mês e meio aí de preparação física, certamente pode ser que ele nem renda com a camisa do Vasco nesse ano. A gente espera que ele já chegue bem com o físico em dia, né? Com a preparação física muito boa, para que ele possa ajudar o Vasco, um jogador de 33 anos, certamente ainda tem lenha para queimar aqui no futebol brasileiro, mas, ao meu modo de ver, ainda tem uma idade um pouco avançada, né? E só completando aí a situação do Thiago Mendes, o Fernando Diniz e também o Léo Jardim, que trabalhou com ele lá no Lille da França, jogou junto com o jogador, ligaram para o atleta, né? Para conversar sobre o Vasco, falar sobre a possibilidade dele vir defender o nosso clube. O Fernando Diniz passou ao atleta o seu estilo de jogo, o que ele deseja de um jogador, falou que quer um jogador que possa colaborar com o meio-campo do Vasco, um jogador que dá intensidade também. E o Léo Jardim certamente deve ter conversado com o atleta, falando que o Vasco é um bom lugar, que poderia ser uma boa casa para o atleta, e o jogador acabou aceitando tudo isso, tanto que fechou o seu contrato com o Vasco. Bom, pessoal, tivemos informações aí sobre um jogador que vem jogando muito bem nos treinamentos, vem treinando muito, e é o lateral esquerdo Leandrinho, né? Ontem a gente até falou do David, que está nessa situação depois de voltar de uma lesão. O jogador está jogando muito nos treinamentos, segundo as informações, e já pode ficar no banco de reservas e ser relacionado para o clássico contra o Botafogo. O Leandrinho vem jogando muita bola nos treinamentos, segundo as informações atualizadas. O jogador estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita, voltou aí ao Vasco, e o Vasco deverá utilizar bastante ele nessa temporada. Segundo as informações, o jogador vem se destacando nos treinamentos, e o Lucas Piton, né, que vem jogando ali como titular, vem atuando muito na temporada, né, jogando praticamente todos os jogos e os 90 minutos dos jogos, já que o Vitor Luiz é pouquíssimo utilizado pelo Fernando Diniz e também foi muito pouco utilizado pelo Fábio Carille. O Vitor Luiz só foi utilizado mais ou menos ali no início do Campeonato Carioca, né, onde o Vasco estava fazendo a sua pré-temporada e utilizando jogadores da base com alguns jogadores que eram reservas do time do Vasco. Até o Serginho estava nesse time na época. E o Vitor Luiz era o capitão do Vasco, fez alguns jogos ali, só que depois daquilo não voltou mais a entrar em campo, se eu não me engano, eu não lembro mais do Vitor Luiz entrando em campo após o Campeonato Carioca, e com certeza um jogador que perdeu muito espaço. E com a volta do Leandrinho,
pode ser que o Lucas Piton não jogue todos os jogos ali, talvez ali os 90 minutos, e sim, talvez no segundo tempo ali com 20 minutos, 30 minutos, ele seja sacado entre o Leandrinho para ganhar mais minutos. É um jogador ativo do clube, um jogador muito promissor, e certamente o Fernando Diniz está de olho nisso e deverá utilizar mais vezes o Leandrinho ao longo dessa temporada, o que eu acho justo, na minha opinião. Achei totalmente errado o empréstimo dele ao Al-Shabaab da Arábia Saudita, mas o Vasco achou que o clube saudita, ao fim do empréstimo, iria comprar o jogador em definitivo. Isso não aconteceu, uma ideia muito errada da diretoria, o jogador voltou ao Vasco. Esperamos que, enfim, ele se consolide aí no time do Vasco e se valorize mais ainda para que, sim, o Vasco fazer uma venda, não para a Arábia Saudita, e sim para a Europa, para um jogador desse nível aí, evoluir, jogar no futebol europeu, sonhar com coisa grande na sua carreira, né? Na minha opinião, o Leandrinho deverá ganhar muito espaço com o Diniz. Outro jogador que pouca gente lembra, que é lateral esquerdo, que ainda está no elenco do Vasco, é o Riquelme, cara. O Riquelme faz parte ainda dos planos do Vasco. Outro dia eu entrei no site oficial do Vasco e estava lá o Riquelme fazendo parte do plantel, do elenco vascaíno. Diferentemente de outros jogadores que estavam no Vasco, mas que estavam encostados, não faziam parte dos planos, como por exemplo Manuel Capasso, como foi o Zé Gabriel, foi o De Luca e outros nomes que sequer estava treinando junto com o elenco vascaíno. Os caras não estavam no site oficial do Vasco. O Riquelme, diferentemente, está lá. Tem a foto do Riquelme com o uniforme novo do Vasco, está lá meio que fazendo parte realmente do elenco vascaíno, dando a entender que o Diniz deve querer utilizar esse jogador, faz parte dos planos do Diniz, quem sabe recuperar o futebol do Riquelme, jogador que, ao meu modo de ver, foi um talento desperdiçado depois da grave lesão que ele teve, né? Infelizmente, teve uma grave lesão lá na Série B. Se eu não me engano, mesmo ano que o Diniz era técnico do Vasco, acho que a lesão aconteceu antes do Diniz chegar no Vasco, e infelizmente aquela lesão meio que acabou com a carreira do Riquelme, né? Ele foi emprestado ao Sport, não rendeu no Sport e voltou ao Vasco, e a gente espera que, quem sabe, o Diniz recupere o futebol desse atleta e que ele possa ser utilizado. Na minha opinião, hoje, o Vitor Luiz perdeu muito espaço e pode ser que ele seja também um desses jogadores negociáveis pela diretoria. Não que o Riquelme não seja também, pode ser se pintar uma proposta, o Riquelme sai do Vasco hoje ou amanhã, mas eu acredito que o Fernando Diniz deve enxergar talvez um pouco mais de potencial no Riquelme do que no próprio Vitor Luiz. Deixa nos comentários o que você acha desses laterais esquerdos que o Vasco tem com a volta do Leandrinho. Temos 4 laterais esquerdos aí no nosso elenco. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado. Com a lesão do Watson, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco está buscando um novo atacante aí para a ponta direita. As informações atualizadas é de que a diretoria do Vasco, com a Edmar Lopes, já está trabalhando aí na busca por esse atacante, após o Diniz também confirmar que o Benjamin Garré não é ponta direita. O jogador que foi contratado para atuar na ponta direita, ao modo de ver do Diniz, ao analisar o jogador nesses treinamentos, nessas últimas semanas, o Diniz tirou a conclusão de que o jogador é um meia de criação, é um meia que flutua ali mais ou menos na posição do Coutinho, e não é um ponta direita. E com isso, o Vasco só tem hoje, atualmente, no seu elenco, um jogador que é ponta direita de origem, ali, só o Ryan, né, que vem atuando naquela posição e que também é o centroavante reserva do Verratti, né. O titular é o reserva do centroavante, né. Só coisas que acontecem no Vasco. Mas, falando sério, o Diniz já detectou que o Benjamin Garré não é ponta direita e, com isso, com a lesão do Watson, o Vasco se vê na condição de ter que buscar mais um ponta direita no mercado. O Vasco já está buscando um ponta esquerda para fazer sombra ali ao David, que voltou, e principalmente ao Nuno Moreira, que é o titular. A ideia do Vasco é tentar negociar aí com um jogador mais jovem, jogador promissor, para que o Vasco, quem sabe, tenha um potencial revenda no futuro. Esse jogador seria o Alan Minda, jogador da seleção do Equador, que está sendo muito especulado no Vasco, só que já tem alguns dias que não temos novidades e atualizações quanto a esse atacante. A ideia do Vasco é contratar mais um meia de criação, contratar 2 atacantes agora com a lesão do Watson, e dependendo se negociar zagueiros, contratar mais um zagueiro, se acontecer talvez a saída do Lucas Oliveira, que pode acontecer para o Sport, ele ir para o Sport, e também a saída do Luiz Gustavo, vendido para o futebol dos Emirados Árabes ali, ou da Arábia Saudita. Clubes estão demonstrando interesse nesses 2 jogadores, e pode ser que o Vasco perca 2 zagueiros, aí se vê na condição de ter que buscar mais um zagueiro também para o elenco. O fato é de que, quanto a nomes, tivemos uma atualização importante quanto ao meio-campista Gabriel Pirani. A negociação com o jogador teria esquentado bastante após ele já negociar sua saída do DC United. Segundo as informações do mesmo na torcida vascaínos, o jogador tem contrato até o fim dessa temporada com a cláusula de renovação automática com o clube norte-americano. Porém, ele já deixou claro que deseja se transferir para outra equipe e tenta um acordo para a sua rescisão contratual com o DC United. E o Vasco hoje é o único time interessado na contratação desse atleta nesse momento. E até agora o Vasco ainda não fez uma proposta aos seus representantes. Tem o interesse do atleta devido ao Fernando Diniz ter trabalhado com ele no Santos e também no Fluminense. É um jogador que agrada a comissão técnica do Vasco,
se encaixa também no que o Admar Lopes busca para o clube, um jogador mais jovem, que pode dar mais intensidade, e chegaria, claro, para ser o reserva imediato do Felipe Coutinho, seu substituto do Paê, né? Digamos assim. Esse seria o nome para o meio-campo do Vasco e a negociação teria avançado. O meu modo de ver, se ele não conseguir uma rescisão amigável com o DC United, ficar livre no mercado, seria interessante para o Vasco, se o Vasco realmente tem interesse nesse jogador, o empréstimo dele junto ao DC United até o fim dessa temporada. Porque o Vasco não iria ter um compromisso com um jogador mais longo, né, um compromisso ali com um contrato de 1, 2, 3 anos com esse atleta, e sim um contrato de 6 meses para ver como que ele vai se habituar aqui ao futebol brasileiro. Ele está muito tempo na MLS, um campeonato muito mais fraco, e com certeza seria interessante esse período de 6 meses para o jogador ter uma avaliação maior da diretoria, principalmente da comissão técnica e de nós torcedores, se vale a pena ou não ele continuar no Vasco. Algo semelhante ao que foi feito com o Coutinho, né? Dando talvez 6 meses com o Gabriel Pirani, ele ficaria ao Vasco até o fim de seu contrato com o DC United, e após esses 6 meses, o seu contrato iria se expirar lá nos Estados Unidos, ele poderia assinar com o Vasco de graça. Só que aí a gente já vai ter analisado 6 meses do atleta, né? Aí seria interessante o Vasco dar 1, 2 ou 3 anos de contrato para esse jogador. Diferentemente do que ele rescindiu o contrato agora, e o Vasco já assinar um contrato longo com ele, sem saber se ele vai render no clube, né? Sem saber se esse jogador vai se habituar novamente ao futebol brasileiro e vai jogar alguma coisa, né? Porque talvez o Vasco dá lá um contrato de 2, 3 anos ao Gabriel Pirani, ele não joga nada e o Vasco só tenha que arcar com seus salários, mas vai ser salários para um jogador que não vai render. E esse tipo de atleta temos demais no elenco, né? Esposa, Jean Davi, outros nomes aí que não vêm sendo utilizados, Maurício Lemos e por aí vai, né? Com certeza a gente não quer ver esse tipo de reforço mais no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Gabriel Pirani. Na minha opinião, seria um nome interessante para compor o elenco da maneira que o Vasco quer. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.